dia, minha turminha do 8º ano. Como vocês estão? Aqui a professora Sônia de volta, né, com o conteúdo de matemática da 2ª unidade, onde hoje nós vamos abordar a respeito do capítulo 6, referente a produtos notáveis. Falando sobre produtos notáveis, há certos produtos que são, assim, que eles ocorrem frequentemente quando nós resolvemos expressões algébricas, algumas expressões. E esses produtos, a gente chama ele de produto notável. Aí, em primeiro momento, produto, o que quer dizer a palavra produto? A palavra produto, vocês já sabem que é o resultado de uma multiplicação. E notável, notáveis quer dizer ou significa importantes. Então, retornando, a gente vê que esses produtos chamados de produtos notáveis, eles são os produtos importantes no uso dos cálculos algébricos. Então, frequentemente, nós empregamos em alguns cálculos algébricos um dos produtos mais importantes, que é o quadrado da soma de dois termos, e o outro, a diferença de dois termos. Então, nós temos esse produto notável que é para ser empregado em expressões algébricas. As expressões, ou seja, os produtos mais importantes, os mais notáveis. Então, aqui nós temos o quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois termos. Então, nós temos aqui os dois termos, o primeiro A, o segundo termo B. E eles dois somados e elevado ao quadrado. Então, a gente chama isso de quadrado da soma de dois termos. Aqui na letra B, nós temos um quadrado com dois termos A e B e temos a diferença. Então, quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos. Como nós vamos desenvolver esses quadrados? Então, nós temos que pegar esse quadrado e colocarmos aplicando a propriedade associativa da multiplicação. Eu vou pegar o A mais o B e vou multiplicar por A mais B, duas vezes. Então, como é que eu aplico a propriedade associativa da multiplicação? Eu vou pegar o elemento A e vou multiplicar por A. Vou pegar o B e vou multiplicar o A por B. Então, eu digo A vezes A e A vezes B. O B vezes A e o B vezes B. Aí nós temos A vezes A gente tem A elevado ao quadrado, mais A vezes B, AB. Então, A vezes A elevado ao quadrado. A vezes B, nós temos AB. Mais, esse sinal aqui, vamos agora multiplicarmos o B. B vezes A, nós temos AB, em ordem alfabética. Mais B vezes B, B ao quadrado. Então, aí nós temos um polinômio, e esse polinômio nós temos os termos semelhantes aqui no meio. Então, eu vou aqui juntar A ao quadrado mais 1AB mais 1AB forma 2AB mais B ao quadrado. Eu não posso juntar esses termos desse trinômio porque eles não são termos semelhantes, como eu expliquei na aula passada. Termo semelhante que tem a mesma parte literal. Aqui é A ao quadrado, aqui é AB e aqui é B ao quadrado. Então, aí quando você resolver esse produto, que a gente chama quadrado da soma de dois termos, nós temos como resultado um trinômio quadrado perfeito. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Um polinômio chamado de trinômio. Então, aí nós podemos utilizar essa fórmula de uma maneira prática. Se você
não quiser utilizar a propriedade associativa, você pode utilizar a maneira prática. Apagar aqui, depois eu coloco. Então, aí eu posso colocar aqui, ó, A mais B e A mais B. Se você multiplicar isso aqui, você vai colocar A vezes A elevado ao quadrado, mais A vezes B, AB. Mais B vezes AB. Mais com mais dá mais, B vezes B, B elevado ao quadrado. Quando somar aqui vai ficar A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Verifique que ficou o mesmo produto. Então, aí, o quadrado da soma de dois termos, nós podemos usar a propriedade associativa da multiplicação ou usar a multiplicação de uma maneira prática, de uma forma prática. Então, aqui resulta em um trinômio, esse trinômio e o outro trinômio. A diferença, apagar aqui agora, vamos colocar aqui a diferença, para você ver que não muda muita coisa aqui. Se eu coloco aqui A menos B e eu elevo ao quadrado, vamos ver. Vamos fazer da mesma forma, vamos aplicar a propriedade associativa da multiplicação. A menos B vezes A menos B. A vezes A, nós temos A elevado ao quadrado. E A vezes B, nós temos AB. Menos com mais dá menos. B vezes A vai ficar AB. Menos com menos dá mais. B vezes B, B elevado ao quadrado. Os termos do meio vão ser sempre semelhantes. Então, nós vamos juntar. Conserva o A ao quadrado. Menos 1 com menos 1 vai ficar menos 2. Conserva o AB mais B ao quadrado. Aí vocês percebem que o quadrado da diferença deu o mesmo trinômio, só que o primeiro sinal negativo e o segundo positivo. Quando é uma soma, todos os sinais ficaram positivos. Aqui você diz, e aí, se eu quiser resolver de uma forma prática, professora, você vai colocar a mesma coisa, A menos B e A menos B, duas vezes. Aí nós vamos multiplicar. A vezes A elevado ao quadrado, menos A vezes B, AB. Menos com mais dá menos, B vezes AB. Menos com menos dá mais, B vezes B, B elevado ao quadrado. Aí vai ficar aqui A ao quadrado, conserva o sinal e soma, 1 mais 1, 2, AB mais B ao quadrado. Percebe-se aqui que nós temos o mesmo trinômio, certo? Um trinômio quadrado perfeito, ou seja, um cálculo algébrico onde nós resultamos em um trinômio quadrado perfeito. Então, todo quadrado da soma e quadrado da diferença de dois termos, vocês podem usar a propriedade associativa e pode usar a maneira prática. Nós temos também, para trabalharmos com esse quadrado da soma e com esse quadrado da diferença, que são esses produtos notáveis, nós podemos usar também uma regra básica, não é? Que nós vamos colocar aqui, né, a regra básica. Você pode fazer isso, né? Se você não quiser usar a propriedade associativa, você não quiser colocar o modo prático, você tem uma regra. Qual é essa regra, professora? A regra é o seguinte, você vai pegar o quadrado do primeiro termo, certo? Quadrado do primeiro termo. Se você não quiser escrever quadrado do primeiro termo, você pode colocar assim, ó, primeiro termo elevado ao quadrado.
Num segundo momento, você vai pegar 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. E num terceiro momento, vai pegar o segundo termo elevado ao quadrado. Então, aí é uma regra que você pode aplicar aos produtos notáveis. Ou propriedade associativa, ou multiplicarmos do método prático, ou a gente utiliza essa regra. Primeiro termo elevado ao quadrado. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. E o segundo termo elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho como exemplo, eu coloquei, calcular esses produtos. Quadrado da soma, quadrado da diferença de 2 termos. Então, eu estou resolvendo uma equação, um polinômio, uma simplificação de polinômios, aí aparece esse produto notável. É isso aí que aparece entre esses cálculos algébricos. De que forma eu vou resolver? Você pode usar a propriedade associativa x mais 3y vezes x mais 3y. Aqui, ó, vou pegar x mais 3y vezes x mais 3y. Aí eu vou colocar aqui x vezes x, x elevado ao quadrado, mais x vezes 3y, 3xy. Segundo termo, mais 3 vezes x, 3xy. Mais com mais deu mais, 3 vezes 3, 9y ao quadrado. Sempre os termos do meio vão ficar semelhantes. Aí eu vou pegar x ao quadrado e vou somar. 3 mais 3, 6xy, mais 9y ao quadrado. Então, aqui nós temos um trinômio, quadrado da soma, todo quadrado de uma diferença, resulta em um trinômio, certo? Eu posso não aplicar a propriedade associativa e posso aplicar o método prático, como eu fiz anteriormente. Se eu não quiser aplicar a propriedade associativa, nem aplicar o método prático, eu posso utilizar nesses produtos notáveis essa regrinha básica. Eu quero primeiro termo, vocês vão saber sempre que é o primeiro valor, x. Segundo termo, 3y. Então, aí eu vou pegar o primeiro termo e vou elevar ao quadrado. Quem é o primeiro termo? X. X elevado ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, eu vou pegar 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6xy. Aqui. Mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? 3y. Eu coloco 3y elevado ao quadrado, vai dar 9y ao quadrado. O resultado não alterou. Então, aí, x ao quadrado mais 6xy mais 9y ao quadrado. Então, toda vez que vocês estiverem resolvendo esses cálculos algébricos e vocês tiverem tempo suficiente, vocês usam a propriedade associativa. Quando vocês tiverem um tempo muito curto, vocês usam a regra que o resultado não se altera e você tem o resultado de uma maneira mais rápida e mais simplificada. Aqui nós temos o outro. 5x ao quadrado menos 4y elevado ao quadrado. Vou aplicar a propriedade associativa da multiplicação. 5x ao quadrado menos 4y vezes... Para cá, cada marquinha. 5x ao quadrado menos 4y vezes 5x ao quadrado menos 4y. Aí, 5 vezes 5, 25, x elevado à quarta potência, porque 2 vezes 2, ou 2 mais 2, 4. Menos 5 vezes 4, 20. 20, x ao quadrado
y. Agora esse aqui, menos com mais dá menos, 4 vezes 5, 20. Ó, nós fizemos aqui, menos com mais deu menos, 4 vezes 5, 20. 20x ao quadrado y. Menos com menos dá mais, 16y ao quadrado. Aí eu vou pegar aqui o 25x ao quarta e vou somar esses dois termos, que vai dar menos 40x ao quadrado y. Por que 40? Sinais iguais, a gente conserva o sinal e soma os numerais. Aqui mais 16y ao quadrado. Então aqui eu tenho esse trinômio, certo? 25x à quarta menos 40x ao quadrado y mais 16y ao quadrado. Só mudou o sinal. Na soma fica tudo mais. Na subtração fica o primeiro valor menos e o segundo valor mais. Aí você diz, e eu aplicando essa regra, como vai ficar? Fica a mesma coisa. Eu vou pegar o primeiro termo elevado ao quadrado. Então, se você tem dúvida, você coloca aqui, ó, 5x ao quadrado elevado ao quadrado, certo? Menos, porque aqui é uma operação de subtração, 2 vezes o primeiro termo, que é esse, e o segundo termo, que é esse. 2 vezes 5x ao quadrado vezes 4y, mais o segundo termo elevado ao quadrado, que é 4y elevado ao quadrado. Aí eu vou aqui resolver. 5 ao quadrado vai dar 25, x, 2 vezes 2, 4, menos 2 vezes 5, 10, 10 vezes 4, 40, x ao quadrado, y, mais 4 elevado ao quadrado dá 16, y ao quadrado. Então, aí nós temos, ó, o mesmo valor, tanto na propriedade associativa da multiplicação, como aplicando a regrinha básica. Nós temos aí, ó, esse trinômio. A diferença é que, quando é soma, fica todos os sinais positivos. Quando é a diferença, fica um sinal negativo e outro sinal positivo. Entendido, pessoal? Então, aí nós temos o quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois termos. Um produto notável, um produto chamado de importante. Ele se destaca nas equações, no ano que vem nas equações de segundo grau e em certas simplificações de polinômios. Esse produto notável, eu posso trabalhar ele também usando uma forma geométrica. Posso utilizar uma fórmula geométrica para trabalhar esse conteúdo. Eu vou aqui fazer aqui um desenho. Colocar aqui, para ver se vocês entendem. Um quadrado, aonde eu vou colocar nesse quadrado A e A. Aqui eu vou colocar um retângulo, onde eu vou escrever B. Aqui eu vou tentar fazer outro retângulo com B. E aqui, outro, que eu vou colocar um quadradinho. Deixa eu diminuir aqui. Esse quadradinho. E aqui eu vou multiplicar. Então, aí eu tenho uma figura geométrica para demonstrar o quadrado de uma soma. Ou pode ser de uma diferença. Vamos ver o quadrado da soma. Como é que eu vou pegar esse primeiro quadrado? Vou colocar ele aqui. A vezes A, eu vou colocar A elevado ao quadrado. A vezes B, esse aqui vai ser referente a B. Então, aqui nós temos A vezes B, esse aqui vai ficar também AB. B vezes B vai dar aqui B elevado ao quadrado, certo? Então, aqui você coloca, se você distribuir isso aqui, você terá primeiro quadrado, certo?
aonde eu coloquei A ao quadrado. Aqui mais AB mais AB mais outro quadradinho menor que eu recebo do nome de B ao quadrado. Então, algebricamente, nós temos essa figura, né? Aí eu tenho A ao quadrado mais AB mais o outro retângulo AB mais B ao quadrado. Então, eu vou formar isso aqui. Se eu somar, isso aqui vai ficar ó, A ao quadrado mais AB mais AB vai dar 2AB mais B ao quadrado. Então, aqui nós temos que A mais B elevado ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Resolvido geometricamente isso aí. Então, aqui nós dividimos um quadrado maior em um quadrado, dois retângulos e outro quadrado menor, certo? Somando essas diferenças aqui, essas somas aqui, nós temos o produto notável chamado de quadrado da soma, onde eu posso usar quadrado do primeiro, o dobro dos dois, 2 vezes A vezes B, 2AB, mais B elevado ao quadrado, ok? Então, aí. Então, esse aí é nosso primeiro ponto de produtos notáveis. Nós temos agora um segundo ponto de produtos notáveis que nós chamamos de produto da soma pela diferença de dois termos. Então, aí, produto da soma pela diferença de dois termos. Então, aqui eu tenho x mais y vezes x menos y. Então, aí eu tenho produto da soma pela diferença de dois termos. Então, aí o que é que eu vou resolver? Nesse produto aí, eu vou aplicar a propriedade associativa, eu vou dizer x vezes x, x elevado ao quadrado, certo? Menos x vezes y, xy, mais y vezes x vai dar mais xy em ordem crescente e mais com menos dá menos y vezes y, nós temos y elevado ao quadrado. Aí os termos do meio são sempre semelhantes. Então eu vou ficar x ao quadrado, aí menos 1 com mais 1, isso aqui cancela e fica menos y elevado ao quadrado. Então, o que é que a gente conclui aí? Que todo produto da soma pela diferença de dois termos, quando esses termos são iguais, que nós temos aqui a resposta, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Então, toda vez que vocês tiverem um produto da soma pela diferença com termos iguais, aí não é necessário aplicar a propriedade associativa. Se quiser, vocês podem aplicar como eu fiz aqui. Se não quiser aplicar a propriedade associativa, só é dizer quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais com menos dá menos, y ao quadrado. Já está resolvido esse produto notável aí. Colocando isso aí em números, nós podemos colocar aqui. Vamos ver aqui um exemplo que venha 3x mais 2y vezes 3x menos 2y. Então, aí nós temos esse produto, né? Soma pela diferença de dois termos, termos iguais. Se fossem termos diferentes, aplica a propriedade associativa da multiplicação. Como
são termos iguais, eu só vou dizer o seguinte: quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? Quem é o segundo termo? 2y. Então, quadrado do primeiro termo. Então, eu vou pegar 3x e vou elevar ao quadrado, certo? E depois eu vou pegar quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? 2y e elevar ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 3x, eleva ao quadrado. Mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? 2y, elevado ao quadrado. Aí eu vou dizer 3 ao quadrado, 9. X elevado ao quadrado. Então, 3x elevado ao quadrado resulta em 9x ao quadrado. Aqui. 2 ao quadrado, 4. E o y continua ao quadrado. Então, quando você tem isso aqui, você só vai dizer 9x ao quadrado menos 4y ao quadrado. Então, toda vez que você tiver uma soma pela diferença de dois termos, ou a diferença pela soma, tanto faz, porque aqui é uma multiplicação, você só vai dizer quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, ok? Então, aí está os nossos produtos notáveis da primeira parte do assunto que vocês têm que aprender, né? O quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Aí eu quero que vocês façam lá a atividade. Como vocês ainda não têm o livro, né? Quando chegar o livro, vocês vão fazer as atividades dessa primeira parte. E aí, na próxima aula, nós veremos a segunda parte referente à fatoração, certo? Fique com Deus, um cheiro e que a Pro está morrendo de saudade, viu? Que a gente retorne logo. Enquanto isso, vocês vão estudando, vão fazendo atividade e a Pro manda um cheiro e um beijo aqui do coração, certo? Tchau para vocês e um bom dia.